Saudações, eu sou William Moraes e essa semana foi muito maluca. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 dias sem internet porque alguém passou na rua e arrebentou o meu fio de internet. Só o meu, entre dezenas. E não apenas na minha rua, como na rua de cima arrebentaram também alguns. Mas na minha rua foi só o meu. E na rua de cima, que é praticamente uma avenida, eles ficaram quase 2 dias para arrumar, porque não encontravam qual era o problema lá. Acho que só quebraram um fio, alguma coisa nesse sentido, eles não sabiam qual era. Era de um terminal que distribuía, não entendi. Sei que só no fim de hoje, que para mim é na quinta-feira, é que vieram aqui e arrumaram. Eu estou gravando isso na quinta, porque sexta-feira, que é amanhã para mim e ontem para você, se você está vendo no dia de publicação, eu estarei fazendo um trabalho. E também por causa dessa falha na internet, porque eu não sei usar celular. Uso muito pouco, uso para gravar vídeos, para gravar ensaios e coisas assim. Eu não consigo, eu não sei nem mexer no YouTube direito. Eu demorei para responder pessoas. Na verdade, eu até tentei hoje, para vocês saberem. Eu abria para responder, como eu já fiz algumas vezes quando eu estava em São Paulo, por exemplo. Apanhei, mas fiz. O teclado não funcionava. Impressionante. Então, agora eu respondi todo mundo, estou gravando este vídeo, mas eu não divulguei uma entrevista que eu dei para o Helder Correia, dentro do programa Entre Mares. Eu só coloquei no Instagram, no Story, e é um track que eu não uso muito também, mas algumas pessoas viram, mas não tantas. Por isso estou divulgando aqui agora, porque o vídeo fica lá, é gravado, apesar de ter passado ao vivo como estreia, né? E vocês podem assistir tanto no canal do Helder como no canal TV Consciência Próspera, se não me engano. Acho que é isso. Eu vou deixar um dos links aqui embaixo, ou os dois. Você escolhe, se inscreve no canal da TV Consciência Próspera e do Helder Correia também. Assistam no canal dele o vídeo. Eu vou deixar até no final aqui, do lado desse ou desse, acho que desse lado aqui, como vídeo indicado para vocês assistirem depois. Mas o vídeo de hoje é um relato. Eu vou encerrar por aqui o resumo das doideiras dessa semana, porque senão eu fico só falando disso. Eu vou fazer um relato aqui que nem é o último. Por quê? Porque o último foi hoje, para mim. E talvez eu até pudesse fazer, não preciso ler. É bem curtinho, porque eu lembrei, no meio da noite, eu lembrava. Eu acordei e lembrei da experiência que eu tive, no meio da noite. E eu lembrei e pensei, não tem como eu esquecer. De manhã, eu acordei no meio dessa loucura, de muitas coisas que eu tinha que responder para pessoas, tentando minimamente no celular justificar o que estava acontecendo, arquivos grandes para eu mandar, imagens com 25 gigas, para vocês terem ideia, para plotagem de evento, que eu que fiz, essas coisas. E no meio desse processo eu esqueci de fazer o registro logo quando eu acordei. Quando eu fui fazer depois do almoço, eu só lembrava de um pedaço. O final. Eu estava fazendo algum serviço, trabalho, tarefa, e apareceu uma mulher com 2 outras pessoas. E ela estava narrando para essas pessoas o que eu estava fazendo. Como se fosse uma médica com aqueles... Esqueci o nome dos médicos que estão aprendendo. Mas vocês entenderam. Estavam ali me olhando fazer. Eu os percebi, continuei fazendo a minha tarefa. E quando eu terminei, eu fui até eles. E ali a minha lucidez realmente ficou muito aguçada. Antes, eu percebi que eu estava fora do corpo por causa da intervenção deles, de estarem falando o que eu estava fazendo. Delas, no caso. Da mulher. E
como aumentou a minha lucidez, quando eu acabei o trabalho, eu fui conversar com ela, dizendo que era muito interessante ver pessoas na mesma situação que eu, sabendo que não estavam no corpo físico. O detalhe aqui é que eu não sei se eles tinham um corpo físico. Não me atentei a isso, eu estava focado em decorar detalhes do rosto da mulher, prestando atenção no rosto dela até para ver se mantinha, que é uma coisa bem sensata de se fazer. E perguntei qual era o nome dela, ela me disse que era Daniele. E eu perguntei se era com 2 L's, porque eu queria pesquisar depois, e perguntei como eu encontrava ela em redes sociais. Ela hesitou um pouco, achou estranho, por isso eu não sei nem se ela tinha corpo físico, ou se ela era dessa realidade, eu sei lá. Eu sei que ela disse que era Daniele, do Contrassenso. Não sei o que isso significa. Eu sei que o cabelo dela era roxo, e era uma mulher com aproximadamente, ou aparentemente, uns 35 anos, um pouco mais talvez, com cabelo roxo, a pele bem morena. E eu falei com ela, eu vou te procurar para validarmos essa experiência, seria muito interessante se pudéssemos fazer isso. Mas eu acordei antes de pegar alguma informação que só ela soubesse. Mas tudo bem, porque eu pesquisei e não achei nada parecido com isso. Isso foi de hoje, que é dia 17/8, para mim. Esse relato aqui é do dia 12 e 13 de agosto de 2023. E eu anotei, eu estava na casa da Marina, porque teve feriado aqui na terça-feira. Então nós treinamos, teve Dia dos Pais, teve reunião de evento, bem no meio, entre o domingo e o feriado, que foi na terça. E na terça-feira a gente ensaiou e treinou o dia inteiro com o grupo de teatro de ação, por causa da demanda de eventos. Então, dia 12 e dia 13, eu estava lá, na casa dela. Aqui diz, dia 12 foi uma das vezes que eu tentei... Ah, tá. Aqui eu só registro que eu fiquei uma semana, mais ou menos, tentando tirar uma mulher. Eu sabia que era mulher pela energia, pela voz, mesmo que possa mudar a voz. Parecia muito que a identidade dela principal, ou do momento, é uma mulher. Eu tentei tirar uma mulher grudada e ela intensificou o grude dela na nuca aqui, não? Atrás. Doeu. A sensação enfraquece, sabe? E eu acordei, falhei. Foi só uma das vezes que isso aconteceu. Eu sentei e, mais uma vez, eu estava na casa da Marina, mas eu apareci na minha cama, sentei para levantar, tentei levantar, falei, ok, tem alguém aqui, né? Beleza. Vou te tirar. Segurando mãos, aquela coisa toda e... não deu. Essa mulher... E foi mais ou menos uma semana eu tentando ter experiências com essa mulher e ela me atrapalhando. Ela é bem forte, eu tentei de tudo, acreditem. Mover energia, rezar, não sei. Provavelmente eu devo algo a ela para que ela tenha esse acesso a mim, não é possível. De qualquer forma, só lembrando aqui, que também faz parte de eu compartilhar isso com vocês, tudo bem, a forma como eu encaro isso, eu acho que diz mais sobre mim do que qualquer coisa. Ou falar, né, que, nossa, por que acontece tanto isso com ele? Não acho que eu posso apenas me escorar nisso de ter muita energia transbordando, não. Eu acho que tem algo mais. Como eu disse, nesse caso parece haver alguma conexão. Como se ela tivesse certo direito. Vocês vão entender aqui no relato. Dia 13, eu estava na cama com a Marina. Agora sim, eu me vi na cama com ela. Só que não era ela, porque ela agarrou meu pescoço por trás, tentando me estrangular, só que a mão dela, os dedos apertando aqui na frente. E eu não me assustei, até
que ela, até perceber que ela não era ela, e tentando me estrangular. Eu não conseguia soltar, mas eu conseguia respirar um pouco. Eu prestei atenção no que eu podia. Até porque, nessa hora, eu não sabia que eu estava fora do corpo. Só apareceu pesadelo. E eu obriguei a ficar calmo. Ela não conseguia me estrangular a ponto de acabar com a minha respiração. Então, eu fiquei calmo, tentando entender, tentando separar o braço dela e tentando falar, né? O que você está fazendo? E aí eu acordei. Então eu percebi. Era essa mulher que está brava comigo. Era 2 horas da madrugada, porque eu olhei. E eu fiz exercício de energia. Eu rezei pela criatura para que eu fosse um portal para ela e sentir uma alta vibração acontecer pelo corpo todo. E isso geralmente não sou eu. É quando amparadores se apresentam e facilitam o processo pela forma como aconteceu. Veio bem doado e eu me senti bem mais tranquilo e adormeci, achando que alguma coisa tinha sido feita. E geralmente essas coisas são em doses, tá? Assim, de dar uma trégua. Se eu tenho acesso, pode acontecer da criatura voltar, não tem jeito. Depois disso eu me vi fora do corpo já, eu estava num sonho, que na verdade não era sonho pelas características, que vieram depois. Era uma loja na avenida aqui acima da minha casa, e eu me vi praticamente enrolado numa toalha vermelha, que foi manchada no lugar onde eu estava, mancharam essa toalha de azul, e ficou meio roxa, por causa da mistura. E eu falei, não, tudo bem, não se preocupem não, tudo bem, ficou bonita. Olha que bonito, elogiei a arte do negócio, falei, besteira ficar brigando por causa disso. E aí, à direita, eu olhei uma avenida que sobe, né? E eu vi um céu maravilhoso subindo a rua. Eu vi tudo escuro. Não era como é. Parecia mata sem luz. Porém, estou mais falando do que lendo aqui, havia edificações iluminadas em neon entre as árvores, edificações grandes, lugares que chamaram a minha atenção. E eu pensei, aí as luzes eram violetas também, não sei se alguma referência à toalha que eu estava, ou isso aconteceu para chamar a minha atenção, ou conexão, me preparando, era alguma metáfora, não sei. Eu sei que eu achei aquilo maravilhoso e pensei, espera, não tem isso perto da minha casa. Eu estou fora do corpo. Ótimo. Eu vou voar até lá e ver o que é. Estava me sentindo bem. Quando eu tentei voar, porém, senti uma força me prendendo, me segurando. E eu fiz aquela varredura que eu já aprendi a fazer, que é olhar para trás com as energias, não é com os olhos. Buscar. E aí eu identifiquei a mesma mulher grudada lá. Eu levei a mão para trás e identifiquei a boca dela e o pescoço da criatura. E, ironicamente, eu agarrei pelo pescoço, sendo ela que tinha me agarrado antes, né? E eu joguei no chão. Quando eu joguei no chão, o cenário mudou. Era noite antes, estava tudo escuro, só aquelas edificações brilhavam. Era bem bonito de se ver. O cenário mudou e a noite virou o dia e eu me vi, eu não só mudei de frequência, como parece ter deslocado no espaço também. Porque eu me vi numa esquina, na verdade 2 esquinas abaixo da minha casa. Sei onde é, perfeitamente, no meu bairro. E a criatura que eu segurava no chão se transformou numa gosma preta, elástica, parecendo piche. E eu ia agarrando, porque ainda tinha um tanto em mim, tirando, me limpando e jogando no chão. Colocando, né, essa gosma. A criatura, na verdade, parecia uma sombra desde o início, mas ela ficou muito viscosa, ficou bem difícil de tirar, mas eu ia tirando e colocando no chão. Algumas pessoas se aproximaram e quando eu fui explicar o que estava acontecendo,
eu senti o acúmulo de algo na boca. Aquela energia densificada que eu falo aqui. Que é também mais uma característica de quando eu estou fora do corpo, com a energia em excesso. Mas era pouca, bem menos do que o normal. E eu tirei, parecia cera de abelha, não sei se vocês já viram isso. E fui grudando, eu tirava um tanto e ia grudando no chão, ao lado da criatura que eu estava segurando com a outra mão. Uma mão eu estava prendendo a criatura e a outra eu ia tirando e juntando aquela massa que parecia cera de abelha. E algumas pessoas estavam ao redor, uma delas falou, que nojo por me ver tirando coisa da boca. E eu falei, porque dava para falar, não era tanto assim. Eu disse que era só no olhar, mas era um procedimento necessário e normal. Já acostumei com isso. Essa coisa é menos desagradável do que alguém grudado em mim. E isso segurando a poça de gosma com a mão livre. Quando eu acabei de tirar o excesso de energia da boca, as pessoas já tinham ido embora e a gosma assumiu a forma de uma mulher. E eu a segurava pelos pulsos. Ela ficou sentada na minha frente. Vi detalhe por detalhe da aparência dela. Até imperfeições na pele que ela tinha no rosto. Umas coisas assim bem específicas. E o tipo de cabelo, a cor dos olhos. E eu nunca tinha visto aquela mulher, pelo que me lembro. Perguntei para ela qual era o motivo dela. E não precisei explicar de ela estar grudada em mim, de essa marcação em mim. Ela disse que eu era uma pessoa muito má e havia rancor na voz dela. Ódio. Quando eu ia pedir desculpas e dizer que eu não sou mais quem eu já fui, se foi o caso de eu ter feito algo para ela, eu acordei. Mas depois dormi e me vi em outro sonho de interação, no qual eu me vi lúcido e constatei não ser um sonho. Porque eram histórias acontecendo ali. Mas percebi, não, espera, estou fora do corpo, porque eu estava voltando para casa e também é um grande indício assim, de projeção astral, estar voltando para casa, e aí é quando eu faço a pergunta, onde eu estava? O que eu estava fazendo? Como eu cheguei aqui? Então eu estava voltando e começou a chover. Eu sabia que estava fora do corpo e começou a chover. E eu ria e ria, aceitando a chuva, que para mim era uma forma de limpeza. E eu segui voltando pelo caminho, aceitei essa chuva e fui subindo a rua. Sei exatamente que rua era, de um colégio que tem não muito longe daqui, mas dá para andar uns 20, 25 minutos até lá. E eu ia para a aula a pé e voltava, então um caminho comum. Estava voltando por uma dessas ruas e feliz, agradecendo por estar lúcido, fora do corpo, sentindo essa liberdade e isso me lavando. No caminho, e eu vou relatar aqui para vocês tudo, tá? Porque eu acho isso importante. Porque muita coisa aqui pode não fazer sentido aparentemente. Quando eu cheguei na metade do caminho de volta para casa, eu vi barracas. E eu percebi que a chuva tinha parado, como se ela tivesse ficado para trás. E eu avisei para as pessoas que desmontavam o que parecia uma feira, que a chuva estava vindo. E nesse processo, nesse momento, porque eu comecei a ajudá-las, a chuva começou a cair. Eu ajudei a carregarem coisas e levarem para o que seria um galpão. E nesse processo eu vi amigos e pedi para ajudarem. E eles ajudaram, amigos que eu conheço daqui. E depois disso, depois de despedir ali, de falar com as pessoas de boa, ajudamos aí na melhor das boas intenções, nós viemos para minha casa, estávamos vindo para minha casa, conversando, e eu pensei em falar com eles que eles estavam fora do corpo. Mas pensei se seria bom para eles. E eu ia sondar. Eu os reuni e falei, vem cá, não, espera, para aqui, deixa eu ver uma coisa. Só que cada vez que eu ia falar,
aparecia mais uma pessoa e zoava tudo. Uma pessoa que eu não conheço daqui. Parecia amiga, mas entrava no círculo e falava, não, e aí, o que vai dar? O que vocês estão fazendo? Tal. Atrapalhava, eu tinha que recomeçar ou prestar atenção, avaliar. Eu olhava, não parecia ser alguém que queria realmente nos prejudicar. E eu falava, não, tudo bem, está ampliando, mas vamos ampliar. Eu preciso conversar com meus amigos aqui, perguntar se eles lembravam de coisas que eu falo quando estamos acordados, né? Acordados sobre projeção astral, porque eu vivo falando com alguns deles que treinam comigo. Tinha 2 deles, na verdade. E aparecia mais. E zoavam, faziam piadas. E eu ria. E me perguntava se não era para ser, se era uma forma sutil de me atrapalharem a não trazer esse tipo de lucidez para essas pessoas. Eu acho que eram amparadores. Eu termino aqui o meu relato escrito. Por quê? Porque nesse ínterim eu acordei. Não consegui falar com eles, mas eu não lamentei. Eu aceitei, porque eu realmente considerei que não era para ser e fiquei pensando em como cada um tem seu tempo e o quanto não é interessante forçar. Que a pessoa perceba que existe algo mais. Porque algumas pessoas podem perder parâmetros que são importantes para elas aqui. Aconteceu com a minha irmã vive comigo, vivia conversando comigo, sabia que eu estava estudando isso, então quando eu provei para ela, de certa forma, com a experiência que tivemos, extremamente lúcida, que ela lembrou, porque eu fiz ela lembrar, fiz ela acordar para lembrar, ela só riu, apenas riu, achou muito interessante, curioso, mas é isso. Ela tinha 14 anos, estava aprendendo sobre a vida ainda, então fazia sentido aprender que tinha isso também. Mas para outras pessoas já estabelecidas, já com um funcionamento, já justificando o modo de viver de certas formas, talvez não seja interessante conseguir esse tipo de comprovação para elas. E fiquei pensando no quanto isso se aplica também a muitas outras pessoas. É interessante que primeiro as pessoas busquem isso, experimentem, cada um no seu limite, e acho que o foco principal ainda é aqui, que a intenção dos amparadores nesse caso é preservar o aqui. Para mim, é importante, para mim, que eu saia, que eu tenha essas vivências, não importa se é uma vivência ruim, abusiva, seres que estão ali, mas eu fico feliz porque pelo menos eu estou vendo, estou tentando lidar com eles. Se eu não consigo lá, se usam artifícios para me acordar e eu acordo, eu lido com eles aqui, sento na cama, faço oração, faço emanação de energia, enfim, a única coisa que eu não fiz foi levantar e tomar um banho no meio da madrugada. Porque eu também já entendi que é isso. Eles vêm e vão. Às vezes, são tão fracos. É muito fácil tirá-los, são frágeis. E conduzi-los, às vezes, não é. Então são tipos e tipos, mas uma coisa é fato, isso sempre me obriga a estar atento, então não acho que é uma maldição. É importante. E outro aspecto interessante, E outro aspecto interessante dessa experiência foi constatar que um pouco antes de eu ver as edificações iluminadas, eu estava bem, eu estava muito bem. Estava tranquilo, conversando com pessoas. Eles me entregaram, na verdade, eles me entregaram a toalha como se fosse uma lavanderia. Era uma toalha muito grande, na qual eu me enrolei. Eles me entregaram, eles lavaram e deu errado, mancharam. E eu não briguei com eles, falei, não,
toalha vermelha, toalha azul, toalha roxa, tanto faz. É só uma toalha. Eu estava muito tranquilo. E mesmo assim tinha um ser grudado em mim. E a primeira vez que eu percebi que tinha um ser grudado em mim, eu também estava fora do corpo, fazendo alguma coisa. Acontece muito deles estarem ali. Ou até induzindo a gente na medida do possível, ou simplesmente pegando uma carona mesmo nas nossas vivências. Lá e aqui, devo dizer, não é impossível que fiquem aqui durante o dia, apesar de ser mais difícil por causa da luz do sol, tem energia ali, o prana, ele é um alto padrão de energia que no geral eles escondem. Uma das coisas que eu faço é ficar algum tempo, quando eu consigo, de costas no sol, tomando sol de manhã, enquanto eu faço carinho na Nix, que realmente adora quando eu faço isso, e eu tento fazer com alguma frequência. Quando eu fico fora no máximo 2 dias, eu deixo 5 caixas de areia e ração para ela, e água, mais de uma água, e geralmente eu fico só 2 dias, e aí eu volto, quando teve feriado, né, quando tem feriado, são 4 dias, eu fiquei 2 dias fora, e aí eu volto, limpo tudo dela, arrumo tudo, e aí saio de novo. O que aconteceu é raro, na verdade. Aconteceu agora. E ela tem acesso à casa inteira, então para ela é tranquilo. Mais ou menos, porque ela pede carinho. Nossa, eu vou. Se eu ficar um dia fora, quando eu estou aqui, ela raramente me pede carinho. Teve a fase dela pedir toda noite, mas agora ela só interage ali, dá uma esfregadinha, deita na caminha dela, na pé da minha cama. Mas é eu passar um dia fora, ela para aqui do lado, eu estou escrevendo, às vezes respondendo vocês, ela para e exige carinho. Ela pede, sabe aquilo? Deve ter vídeo aqui que eu fiz para mandar para Marina nesses dias. Se tiver, eu coloco aqui em cenas pós-créditos. Outra informação interessante é que tem isso de uma feira no astral. Olha, eu vejo direto vida cotidiana lá. Ainda não entendo extremamente a necessidade disso, mas talvez seja uma transição, seja um meio termo. Então, existe uma realidade que, por mais que seja mais sutil que aqui, ainda é uma realidade que se sustenta em bases sociais, de troca, de interação, de trabalho, de serviço. É impressionante. Talvez a que vivemos aqui seja também intermediária, um tanto mais sutil que outra que não percebemos, vai saber. Vai saber em níveis de dimensão como isso é. Sei que parece existir sim, e como é uma situação mais sutil, né, uma camada mais sutil, acho que eles estão até acostumados com essas interações pontuais de visitantes, que nada mais são do que transeuntes, só que temporários, com um corpo físico como porto, onde a alma ancora. Quem quiser seguir minha rede social, Instagram, onde eu posto uma coisa ou outra, tem na descrição do vídeo aqui o Linktree, que tem o símbolo lá do Instagram, mas é Portal Wilmore, @Portal Wilmore, que é também o e-mail usado aqui como chave de Pix. Portal Wilmore, no caso, @gmail.com, né, é um e-mail para quem quer fazer parte das aulas, das interações que eu faço às segundas-feiras. Lembrando que basta contribuir com qualquer valor via Pix e mandar um e-mail para que eu mande link dessas aulas. E, mais uma vez, agradeço a todos que fazem isso com carinho para me ajudar a manter o canal aqui, complementando a minha renda. E, sim, eu tive que deixar de fazer alguns trabalhos para conseguir me organizar. Eu até queria me dedicar ainda mais ao canal, mas ainda não consigo. E é aquela coisa, né? Talvez se eu me dedicasse mais, houvesse uma amplitude de alcance e até de apoios, e aí eu poderia me dedicar mais de fato. Só que enquanto isso não acontece, eu preciso de outros trabalhos, e isso me impede de fazer mais e ter. Então acaba sendo uma balança delicada que eu tenho que ir mudando
de forma bem gradual. Então, por enquanto, está indo. Está sendo possível manter isso de 2 vídeos abertos aqui por semana e um para quem faz essa contribuição especial, em forma de agradecimento especial. É o que eu trouxe para vocês. Depois eu faço um vídeo de perguntas e respostas, porque tem já perguntas que eu quero responder. Mas é isso. Foi uma semana curta por causa de feriados e muitos trabalhos, reuniões e outros desafios, como esse da internet, mas eu espero que agora fique mais um tempo sem arrebentarem. E eu acho que nem foi para roubar fio não, viu? O moço disse que tanto aqui como na rua de cima não teve subtração de fios. Parece que é só a concorrência mesmo arrebentando, não dá para saber. Para que a gente perca a paciência e troque, não sei. Sei que atrapalhou um bom bocado. Mas sigamos. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.